Pessoal, meu nome é Marcos Braga, eu sou advogado da Câmara Municipal e vou estar aqui hoje falando com vocês sobre o processo legislativo. O que é o processo legislativo? É a forma com que a gente vê, com que tramita ideias até que essas ideias se tornem uma lei. Quem que faz esses processos legislativos? A gente vê que isso aí é feito por vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, ou seja, todos aqueles representantes do poder legislativo. O que compreende, mas o que vem a ser também esse processo legislativo? Ele é um processo que ele compreende uma emenda à Constituição, uma lei ordinária, publicação de uma lei ordinária, uma lei complementar, uma lei delegada ou um decreto legislativo também. Tá? E esse processo legislativo, ele é regimentado por dois instrumentos que a gente utiliza eles como base, como fundamento para você criar uma lei, que é a Constituição Federal, né? Seja ela a Constituição Federal, também temos a Constituição Estadual, e a Constituição dentro do município, que ela é nominada de Lei Orgânica do Município. Então, quando você tem uma ideia, vai querer criar uma lei, você tem que verificar se a sua ideia está compatível com essas normas, tá? Então, assim, essas normas já estão acima de toda lei. E também o regimento interno de cada casa, que no caso aqui da gente é o regimento interno da Câmara Municipal de Paracatu. Esses dois documentos, o que eles vão fazer? Eles vão falar para vocês, por exemplo, você tem uma ideia que é criar uma lei. Esses dois documentos vão te falar se a sua ideia pode ou não se tornar uma lei. Então, agora o próximo passo que a gente vai falar é como que se dá início à criação de uma lei. Primeiramente, pessoal, o legislador, ou qualquer que seja do povo, ele tem que ter uma ideia. Você vai ter uma ideia, por exemplo, um adolescente está ali no bairro, tem algum problema lá e ele vê que precisa resolver aquilo. E eu vou te dar um exemplo que aconteceu agora recentemente com um vereador aqui na Câmara Municipal de Paracatu. O pessoal estava vendo que os moradores, a população em geral estava verificando que estava tendo muito problema com linhas de cerol em pipas. E essas linhas estavam cortando muito, motorista passando de bicicleta ou de moto e cortando muito e causando acidentes graves. Aí um vereador veio, teve aquela ideia e falou, não, eu vou criar uma lei que vai proibir dentro de Paracatu o uso de cerol em linhas. Ele cria esse projeto de lei, vai lá, tramita todo esse projeto e no final aquilo se tornou uma lei dentro do município. Então é um exemplo. Mas você pode também criar qualquer tipo de projeto. Você vê que é alguma coisa que a sua comunidade precisa, você vai, idealiza aquilo, leva para um vereador, ou o próprio vereador, verificando essa necessidade, ele pode ir lá sozinho e propor um projeto de lei. Além desse projeto aqui da linha de cerol que está proibida, nós também temos um outro projeto que recentemente foi apresentado na Câmara Municipal, que foi o seguinte, um vereador constatou que muitas comunidades carentes estavam tendo as suas energias elétricas dentro das suas casas ou o fornecimento de água cortado numa véspera de feriado, numa sexta-feira, e não tinha como você pagar isso aí no dia seguinte. E o que causava? Acarretava um dano enorme àquele morador. Por quê? Porque não tinha como ele pagar, ele teria que passar, de repente, um final de semana inteiro com a família, ou recebendo visita em casa, ou final de semana, não tinha como pagar e ficava sem energia ou sem água. O vereador foi lá, propôs um projeto de lei, ele viu que isso aí era um problema dentro da comunidade, propôs um projeto de lei e hoje tornou lei dentro do município de Paracatu. Hoje as companhias de energia elétrica, que é a CEMIG, ou também a Copasa, que ela fornece a água e também faz o tratamento de esgoto no município, elas estão proibidas por lei de fazer o corte, a suspensão nas sextas-feiras, nenhuma sexta-feira não pode, e nem véspera de feriado. Isso aí é para permitir que o morador, quando ele sofre essa interrupção na energia ou no fornecimento de água, ele tenha tempo hábil para ir lá pagar e solicitar o religamento, sem que isso aí cause um prejuízo enorme de ter que ficar vários dias sem o fornecimento de água ou de energia. Então é assim que a gente dá início à criação. Você tem a ideia, vê aquilo que é mais necessário na sua comunidade, seja qualquer tema que seja, e você vem com aquilo e produz ali uma minuta, que é um projeto, que a gente chama de projeto, e aquilo ali vai dar um início a todo o processamento até que ele se torne uma lei. Bom, e com relação a isso, você teve a ideia, foi lá e vai montar um projeto de lei. Quem que pode apresentar esse projeto de lei à Câmara Municipal? Quem pode apresentar é o seguinte, é um vereador, ele pode apresentar assinando sozinho
um documento, ele vai lá, tem a ideia, cria o projeto com a sua assessoria e vai lá, chega com esse projeto, imprime e entrega ali na Câmara. Ele pode apresentar sozinho, pode também ser apresentado pela mesa da Câmara Municipal, e a mesa da Câmara Municipal ela é formada pelo presidente, pelo vice-presidente e por um secretário. São 3 vereadores também. Eles 3 em conjunto também podem apresentar um projeto de lei. Esse projeto de lei ele também pode vir do prefeito municipal, que já vem do executivo, do poder executivo e não da Câmara Municipal, e também pode ser apresentado pelo cidadão comum. Só que como que o cidadão comum apresenta um projeto de lei? Na verdade, ou você tem contato com algum vereador, vai lá, mostra para ele, ele acolhe a sua ideia e apresenta em nome dele, ou você, cidadão comum, precisa de ter, no mínimo, 5% de todo o eleitorado da sua cidade. Por exemplo, aqui em Paracatu, vamos supor que a gente tem aqui 50 mil pessoas que são eleitores. Desses 50 mil eleitores, nós precisávamos de assinatura de 5% de todos eles para apresentar um projeto de lei de iniciativa popular, ou seja, seria no mínimo 2.500 assinaturas, um projeto vindo com assinatura de 2.500 pessoas, tá? Então nós temos os projetos de lei que são apresentados pelos nossos representantes, ou também podemos fazer isso diretamente, desde que tenhamos aí 5% de assinaturas de todo o eleitorado do município. Pessoal, e temos que lembrar também alguma coisa que é muito importante. Os vereadores não podem fazer nenhum projeto de lei, seja o vereador, seja a mesa da Câmara Municipal, que eu já expliquei que a mesa é composta por 3 vereadores, ou o cidadão comum, não pode fazer projeto de lei que crie ônus para o município. Por exemplo, eu vou criar um projeto de lei que vai aumentar o número de servidores de um posto de saúde. Lá no bairro tal está precisando de mais posto de saúde, lá não tem médico, então eu preciso de colocar um pediatra ali. Aquilo ali vai ter que gerar um ônus, porque nós vamos ter que pagar aquele pediatra mensalmente. Esse tipo de projeto de lei que gera ônus financeiro para o município, isso aí não pode ser criado pela Câmara Municipal. Todo projeto que gera ônus só pode ser de origem do prefeito. O que acontece se um vereador vier e apresentar para a gente um projeto que gera algum tipo de ônus financeiro para o município? Esse projeto ele vai ser imediatamente rejeitado, porque ele é um projeto inconstitucional. Não está nas atribuições do vereador fazer projeto que trabalhe com a parte financeira do município. Tá bom? Então isso aí é muito importante saber, isso aí é de competência exclusiva do prefeito. Qual o tipo de proposição existente? O que é proposição? Por exemplo, você tem a ideia de criar a lei, isso aí chama-se matéria. Aí a matéria, você vai pegar essa matéria e vai apresentar ela por meio de uma proposição. O que é proposição? É uma proposta, por exemplo, de emenda à lei orgânica, são os tipos de proposições que nós temos aqui no município de Paracatu. É uma proposta de emenda à lei orgânica, lembrando que lei orgânica, ela é a Constituição Municipal. Tá? Então é a lei máxima dentro do município. Nenhuma lei municipal pode estar em desacordo com essa lei orgânica. Um projeto de lei complementar, de lei ordinária, delegada, como aquilo que a gente já falou no início, de decreto legislativo ou de veto à proposição de lei. Onde é apresentada, pessoal, essa proposição? Por exemplo, o vereador ou o prefeito lá, vamos dar o exemplo do prefeito, ele chega, elabora um projeto de lei, que é uma proposição de uma lei complementar, por exemplo. Onde que ele chega e apresenta? Ele vai lá, elabora lá dentro da prefeitura, aí ele vai ali na Câmara e entrega para quem aquilo ali? Nesse caso, o prefeito ele chega e entrega no protocolo geral da casa. Ele vai lá e protocola. Ele chega lá com o seu papel, com o seu projeto de lei todo formalizado e protocola. Feito o protocolo vai fazer? Vai mandar para o presidente. E o presidente vai distribuir avulsos. O que é avulso? É cópia do projeto. Ele vai lá, vai tirar tantas xerox quanto sejam necessárias e vai encaminhar para todos os vereadores para eles terem noção, para eles tomarem conhecimento daquele projeto de lei que foi apresentado pelo prefeito municipal. E a partir disso aí, o presidente ele tem 60 dias para pegar esse projeto de lei e encaminhar para as comissões que tem dentro da Câmara Municipal. O que é o papel dessas comissões? Essas comissões são aquelas que vão analisar se é legítimo, se esse projeto de lei ele é constitucional, se ele pode tramitar, se o prefeito pode realmente fazer uma lei daquela, ou se é, por exemplo, só o governador do estado que pode, ou se é só o presidente da república que pode tratar daquele tema. Então, esse é o papel das comissões. Então,
Então, como que é formada a comissão? Aqui no município de Paracatu, o regimento interno regulamenta que a comissão ela deve ser formada por 1/3 dos vereadores da casa. Como a Câmara Municipal de Paracatu ela tem 17 vereadores, e para atingirmos esse 1/3 a gente precisa de, no mínimo, 6 vereadores, então cada comissão ela é formada por 6 vereadores. E quantas comissões nós temos aqui na cidade de Paracatu? Bom, aqui nós temos 6 comissões. Essas comissões é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, Comissão de Administração Pública, Comissão de Saúde, Comissão de Segurança Pública e Comissão de Direitos Humanos e Cidadania. Nós temos que saber o seguinte, o presidente da Câmara, então, ele recebeu aquela proposição ali, aquele projeto de lei do prefeito que nós estamos falando. Ele pega a primeira comissão que ele tem que encaminhar, na verdade, ele distribui. Se for um projeto de lei do prefeito, por exemplo, para aumentar o número de médicos lá dentro do hospital municipal, o que o presidente da Câmara vai fazer? Ele já vai pegar esse projeto, vai encaminhar para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para ver se é constitucional, para ver se o prefeito pode fazer isso. Ele vai encaminhar esse projeto para a Comissão de Constituição e Justiça e para a Comissão de Saúde, automaticamente. E nós temos que lembrar que todos os projetos de lei, sejam eles apresentados pelo prefeito municipal ou pelos vereadores, todos eles devem ser submetidos à análise da Comissão de Constituição e Justiça, que é o que a gente vê muito na televisão falando de CCJ. O que é a CCJ? CCJ é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Por quê? Porque é a primeira coisa, quando você recebe um projeto na Câmara Municipal, você tem que analisar se aquilo ali é válido, se aquela lei você pode legislar sobre aquilo. Porque não adianta, por exemplo, eu tramitar todo esse projeto, ele vai ali, passa por várias comissões para chegar lá no final e você verificar que aquilo ali não poderia ser proposto dentro de uma Câmara Municipal. Então, a primeira comissão que recebe e analisa é a Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Após o recebimento da Comissão de Constituição e Justiça, o projeto ele vai para cada uma das comissões temáticas, que é igual a gente deu o exemplo aqui do Hospital Municipal. Ele vai para a Comissão de Saúde e ali vai analisar se realmente estão presentes os requisitos para aprovar aquele projeto de lei. E lembrando que em cada uma das etapas, ou seja, em cada uma dessas comissões, aquele projeto ele precisa ser votado. Por exemplo, chegou ali na Comissão de Constituição e Justiça, os 6 vereadores precisam votar e aprovar aquilo ali para ele seguir para as próximas comissões. Por exemplo, nós precisamos ali, temos 6 vereadores, nós precisamos de 4 votos favoráveis para que esse projeto seja aprovado e fale, não, a Comissão de Constituição e Justiça, ela realmente reconheceu que aquilo ali é um projeto válido, é constitucional, então nós podemos encaminhar ele para as próximas comissões. Então, aprovou ali, ele vai para a próxima comissão, Comissão de Saúde. Chegou na Comissão de Saúde, vai acontecer a mesma forma. Eles vão analisar todos os critérios e aquela comissão, com os 6 vereadores que compõem ela, precisam também aprovar esse projeto de lei. Aí, o que acontece? Aprovou por todas as comissões, porque tem projeto que pode ser, por exemplo, encaminhado por 3, 4, pelas 5 ou pelas 6 comissões. Tem projeto que necessariamente ele precisa de passar por todas, porque trata de temas afetos a todas as comissões. O que acontece nesse caso? Tem que ser aprovado em todas. E no final? Chegou no final, eles vão encaminhar, esse projeto, por exemplo, foi aprovado em todas as comissões, vão encaminhar para o plenário da casa. O que é o plenário? É aquela reunião com os 17 vereadores, porque é ali que eles vão deliberar e realmente votar aquele projeto de lei para ver se aprovam ou não o projeto de lei. E tem uma coisa muito importante que a gente também precisa de lembrar. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, se ela rejeita o projeto, está ali no início, você chegou, apresentou, o vereador ou o prefeito apresentou, logo quando chegou ali na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, se ela rejeitar, fala, não, esse projeto do prefeito, por exemplo, ou da Câmara dos vereadores não é constitucional, não podemos prosseguir. O que acontece? Chegou lá, 4 vereadores votaram contra, falou, não, esse projeto ele é inconstitucional, a Câmara não pode, o município de Paracatu não pode deliberar sobre esse tema. O que vai acontecer? Aquela rejeição, aquele voto dos vereadores vai ser encaminhado de toda forma para o plenário para ele aprovar ou não o veto. Se ele aprovar aquele veto, imediatamente aquela proposição será arquivada. Por quê? Porque a Câmara vai entender que aquele projeto que foi apresentado não é de competência do município. O município não pode tratar daquele tema. Estou dando um exemplo aqui do caso do prefeito. Ele apresentou um projeto de lei e aí chegou lá uma das comissões, em algumas das comissões, os vereadores vêm assim, não, esse projeto aqui,
ele é constitucional, mas aí avançou para a Comissão de Saúde. Chegou lá e fala, não, é constitucional, mas eu vejo aqui que o prefeito está pedindo para fazer algumas coisas aqui, eu não concordo com isso. Os vereadores, eles podem sugerir emendas. Emendas é você realmente emendar, é alterar alguns trechos do que o prefeito apresentou. Você pode fazer essas emendas, e essas emendas também elas devem ser votadas e também aprovadas ou rejeitadas junto com o projeto completo. Tá bom? Então, assim, tem essa possibilidade, a gente tem que apresentar para vocês que todo projeto você pode acrescentar alguma coisa ou suprimir. Você fala assim, ah não, esse projeto do prefeito tá exagerando nessa parte aqui, então vamos cortar isso aqui, vamos aprovar o restante, mas cortar, vamos suprimir isso aqui. É outra possibilidade que o legislador, que o vereador tem de fazer ali na Câmara Municipal. É outro instrumento que ele tem legislativo. Bom, pessoal, também é de grande relevância a gente falar também sobre os tipos de votação. Quais são os tipos de votação? Como que o vereador vota um projeto de lei lá na hora que está no plenário? Porque a gente está agora acompanhando também pelo YouTube, que as transmissões estão sendo feitas todas ao vivo pelo YouTube. O pessoal tem a possibilidade de acompanhar isso ao vivo. E aí quando você vê lá que de repente chega um projeto de lei, o presidente lê aquele projeto e aí os vereadores passam a votar. Então, quais são os dois tipos de votação que os vereadores têm à sua disposição? É a votação que a gente fala simbólica e a votação nominal. Nominal é aquela que você fala realmente pelo sim ou pelo não. O que é a votação simbólica? A votação simbólica é aquela que o presidente ele solicita aos vereadores que ocupem os seus lugares ali no plenário. E aí ele vai ler a matéria, ele vai chegar lá, vai ver, ó, tá aqui, o projeto de lei fala disso, 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 vai ler tudo. Ele vai falar assim, ó, quem concorda com esse projeto de lei, permaneça como está. Então, os vereadores que estão ali sentados vão permanecer sentados se concordarem. Se eles não concordarem, eles vão ficar de pé. Ou seja, o vereador ele não precisa de falar nada, ele não precisa de falar se ele concorda, se ele não concorda, ele vai só cumprir aquilo que o presidente falou. O presidente vai dar o comando. Os vereadores que concordam com esse projeto permaneçam como estão. Se todos permaneceram como estão, vai ser aprovado. Se um levantou ou dois levantou, vai ser aprovado, por exemplo, nós temos 15 vereadores, 17 vereadores, vai ser aprovado por 15 votos a 2. Ou a depender do tanto de número que tiver de vereadores que levantarem. Tá bom? Então, isso aí é a votação simbólica, pessoal. A votação simbólica é aquela que você não precisa de falar o sim ou não. E, por outro lado, a votação nominal é aquela em que os vereadores falam, eles têm que ir lá utilizar o microfone e falar se eles aprovam ou não aquele projeto de lei ou qualquer outro tipo de forma, qualquer outro tipo de projeto, que não seja de lei, mas que seja de emenda à lei orgânica, ou que seja projeto de resolução, qualquer tipo de projeto. Quando vocês ouvirem falar em votação nominal, é a votação que o vereador tem que ir dizer o sim ou não. E quando vocês ouvirem falar de votação simbólica, é aquela que ele só permanece sentado ou fica em pé. Outra coisa muito importante é com relação à votação nominal, que é a votação que se diz o sim ou não. Quais os tipos de votação nominal que a gente tem aqui na Câmara Municipal de Paracatu? Nós temos que lembrar que, por exemplo, na eleição do presidente da Câmara, quando você vai eleger o presidente da Câmara, o vereador tem que ir lá e votar pelo sim ou pelo não, de acordo com os nomes que foram dados. Outro exemplo é com relação à perda de mandato de vereador. Nós tivemos aqui agora um caso muito recente em que foram cassados 2 vereadores aqui na Câmara Municipal de Paracatu, e na hora que eles foram, os próprios vereadores na hora que eles foram julgar aqueles 2 vereadores que estavam sendo investigados, eles tiveram que votar verbalmente. Não foi uma votação simbólica, foi uma votação nominal. Eles tinham que falar se cada vereador ir lá, o presidente chamava pelo nome, o vereador ia lá, falava se aquele vereador queria cassar ou não os vereadores que estavam sendo investigados. E aqui nós tivemos a cassação de 2 vereadores, que foi recente, que foi uma coisa que repercutiu na cidade e que todos vocês com certeza ficaram sabendo. Tá? Então é mais um exemplo aí de votação nominal. Bom, pessoal, no final, quando a gente chega ali, foi aprovado, concluída a votação e aprovado. O presidente da Câmara, ele vai comunicar que teve a aprovação daquele projeto de lei. Nós temos que lembrar que aquilo ali ainda é um projeto, tá? Porque ele só se torna lei depois que ele é sancionado pelo prefeito, tá? Uma lei, um projeto, ele só se torna lei depois que o prefeito sanciona. Então, o que vai acontecer?
aprovado esse projeto, a Câmara Municipal vai encaminhar o projeto para o prefeito. E aí ele vai falar se ele sanciona aquilo ali. Ele sancionou o ato, a partir daquilo ocorre a promulgação da lei, porque na hora que ele sanciona, aquilo se torna lei. Na hora que ele promulga, o que é promulgar? É você pegar aquela lei e inserir ela dentro do ordenamento jurídico nosso. É você falar que aquilo ali agora realmente é uma lei. Tá bom? Então nós temos que lembrar o seguinte, enquanto está tramitando na Câmara Municipal, nunca você vai falar que dentro da Câmara está se criando uma lei. Lá você cria o projeto de lei. Lógico, você está criando uma lei. Mas ali dentro você vai criar o projeto de lei, mas ele só vira lei a partir da hora que o prefeito, que é o chefe do Poder Executivo, sanciona. E também nós temos o seguinte, mas e se chegar no prefeito, a Câmara aprovou tudo, os vereadores aprovaram, e o prefeito vai e recusa, ele veta aquilo ali. Aí esse projeto volta para a Câmara e ela vai analisar o veto do prefeito. O prefeito foi e falou, não, a Câmara votou isso aqui, mas eu não concordo com essa lei aqui, ela vai causar um ônus para o município, essa lei ela deveria ser minha, não poderia ser de origem da Câmara, por exemplo, então eu recuso isso aqui, eu veto. E ele vai pegar e vai mandar esse veto dele, onde que ele fala os motivos pelos quais ele não sancionou a lei, vai pegar tudo isso e encaminhar para a Câmara de volta. Chegando lá, o presidente vai encaminhar esse veto para o plenário, e o plenário vai falar se ele concorda ou não com o veto. E nós temos que lembrar o seguinte, que se os vereadores, por sua maioria qualificada, 2/3 dos vereadores falarem assim, ó, não, esse veto do prefeito, ele não vale, esse veto do prefeito aí, nós temos que derrubar ele. Os vereadores vão votar e aí aquele projeto vai se tornar uma lei. Também, independente, então, de o prefeito ter concordado ou não, se os vereadores virem derrubarem o veto dele, aquilo vai se tornar uma lei. Tá bom? Muito importante saber isso, porque a gente tem que compreender que não somente o prefeito pode tornar um projeto de lei em lei, mas também, se ele vetar, a Câmara Municipal pode substituir, derrubar o veto dele e falar, não, realmente isso aqui tem que se tornar uma lei. Nós temos que lembrar o seguinte, que o processo legislativo, ele é de extrema importância, porque essas leis que a gente cria aqui dentro do município, elas vão impactar, na verdade, diretamente a vida de cada cidadão. Porque, por exemplo, acredito que muitos de vocês aí são adolescentes, e tem muitos colegas aí que, de repente, por exemplo, nós demos um exemplo daquela lei que proibiu o cerol nas linhas das pipas. Proibiu também a linha chilena, que é aquela que já vem pronta, uma linha altamente cortante. Então, o que vai impactar? Você vai chegar ali, por exemplo, todos aqueles colegas que até então soltava pipa com linha com cerol ou utilizava a linha chilena, até então eles não estavam cometendo nenhum tipo de crime. Mas agora, a partir da hora que criou-se essa lei, a conduta, se você pega e solta uma pipa com a linha com cerol ou com a linha chilena, aquilo ali agora já passou a se tornar crime. Então, por que é muito importante a gente estar vendo? Porque isso aí impacta a vida de toda a sociedade. Tá bom? Muitas vezes os colegas que antes não estavam sabendo disso aí, agora tem que saber, agora soltar a linha com cerol é proibido dentro do município de Paracatu. Tá bom? E como as pessoas podem participar mais desse processo legislativo? Eu acho que a melhor forma, assim, que a gente vê que uma pessoa, que o cidadão comum pode participar, é realmente observando e tendo muita atenção na hora de escolher os seus representantes. Nós estamos num ano aqui de eleição, por que nós devemos atentar tanto na forma de escolher os nossos representantes? Por exemplo, você que está aí na sua comunidade, você tem lá os seus colegas, às vezes o seu bairro está precisando de alguma coisa, às vezes você vê que lá não tem, às vezes, pode ser que não tenha um PSF, pode ser que tenha outros tipos de problema, não tem uma quadra esportiva para as crianças, não tem projeto para idoso, e aí vocês veem que precisam daquilo ali. Então, qual que é a importância de você escolher alguém que vai defender os interesses ali da sua região, os interesses do seu bairro e os interesses de toda uma comunidade? Não é porque tem que o seu bairro ter algum privilégio, não, mas às vezes a comunidade onde você está ali, você está vendo que tem algumas questões que são muito mais urgentes para vocês. Então, essa é a importância. Pessoal, num processo legislativo, a melhor forma de participação popular é você escolhendo corretamente em quem vai votar, porque é uma pessoa que não somente vai prometer, que vai de repente falar para vocês que vai produzir tudo isso aqui no bairro, que vai ter ideais, mas que pessoa que realmente, de fato, ela faça acontecer. E aí, nesse caminho aí, você tem que sempre optar por aquilo que você vê que é melhor, aquela pessoa que já está trabalhando no bairro, uma pessoa que já tem, que estuda, se dedica à comunidade de vocês. E
No mais, a Câmara Municipal de Paracatu e a Escola do Legislativo estão sempre de portas abertas para vocês e para toda a comunidade. Forte abraço.